Boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né, independente do horário que vocês estão assistindo. Eu sou o professor Dr. Saulo Gonçalves Pereira. Atualmente estou lecionando na Faculdade de Patos de Minas e na Faculdade Cidade João Pinheiro. Sou de Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. É uma cidade que fica no Triângulo Mineiro, especificamente no Alto Paranaíba. Eu tenho algum tempo já, eu venho me dedicando a trabalhar com animais silvestres. E o animal, né, que ultimamente a gente tem trabalhado no nosso grupo é o lobo-guará. Então eu fui convidado a falar um pouquinho sobre esse animal. Então eu sou doutor na área de saúde animal pela Universidade Federal de Uberlândia e especificamente com animais silvestres, né? Então, o Crisóstomo brachyurus, que é o lobo-guará, características gerais, sua mitologia, né? O lobo-guará, aqui na nossa região, ele é bastante, eu não digo comum, porque é um animal que tem em processo de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade à extinção, mas ele é conhecido aqui na nossa região, né? O lobo-guará, ele é o maior canídeo da América do Sul, o maior canídeo selvagem da América do Sul. Então ele se encontra distribuído, né, a ecologia, né, a distribuição dele, por todo o Cerrado e também um pouco na região sul, nos Pampas, nessas regiões de ecótono com Mata Atlântica, no Pantanal e nas regiões de ecótono com a Caatinga também. Ele não é um animal exclusivamente brasileiro, mas ele é um animal exclusivamente sul-americano. Ele prefere, né, a vida dele, ele prefere viver locais descampados. Ele não é um animal que vive tanto dentro de regiões florestadas. Ele vive mais nos campos. Em estudos atuais, né, dizem que 90% das populações de lobo-guará se encontram no Brasil. Então, pequenas populações, né, são encontradas ainda na Bolívia, no Paraguai e na Argentina. É um animal que está listado em várias categorias como vulnerável, então ele é listado na categoria tanto na lista vermelha do IBAMA, na lista de Minas Gerais, do Copan de Minas Gerais e na lista do IUCN também, na lista internacional. Então aqui a distribuição dele, né? Então, ó, grande parte dos estados de Minas Gerais, todo o cerrado, né, do Goiás, no estado do Mato Grosso do Sul, um pouco de Tocantins. Essa é a distribuição deste animal. O lobo-guará ele teve sua denominação escrita pela primeira vez por E. Lieder em 1815. E ao contrário do que se imagina, né, que as pessoas imaginam, o lobo-guará, apesar de ser um canídeo, ele não é o parente mais próximo dos cães, né? Então o lobo-guará está mais próximo do cachorro do mato vinagre, que é um outro canídeo do Brasil, certo? Muito raro, muito difícil de ser visto esse animal. Eu mesmo nunca o vi, né, em campo. Então ele está mais próximo dos cachorros do mato, né, que é o Spectopus venaticus, do que dos cães domésticos. Então nesse cladograma aqui a gente percebe o ancestral em comum, um nicho de evolução para cá, um nicho de evolução para cá, né, que são as raposas, né, evoluíram para um lado e o lobo-guará e juntamente com o cachorro do mato vinagre evoluíram para outro lado. Então eles não são parentes próximos tão longe dos cães domésticos, estão mais próximos do cachorro do mato vinagre e ainda um pouco mais próximos das raposas. A família Canidae ela é composta por inúmeros representantes. As suas características principais são animais que têm o dente canino, né, presença do dente canino, são carnívoros e alguns do seu comportamento também podem ser onívoros. Então, alguns representantes aqui, né, o lobo-guará, os lobos do hemisfério norte, os cachorros africanos, né, e as nossas raposas aqui também. Então, a filogenia do lobo-guará, ele é um carnívoro, obviamente um mamífero placentário, né, encontra-se em todo o mundo, todos os lobos são representados por estarem presentes em vários locais do mundo. Presença de pés com 4 a 5 dedos, né, também chamados de garras,
dentes adaptados para cortar, com presença de caninos fortes, cônicos e pontiagudos. Com relação à evolução dos lobos, acredita-se, né, que os canídeos eles tenham tido a sua origem no Eoceno, né, na época do Eoceno, né, posteriormente já a extinção aí dos grandes répteis, e acredita-se que o gênero Crisóceum ele tenha originado na Terra, né, tenha evoluído na Terra há cerca de 11 milhões de anos, então bem posterior aos demais canídeos. Então, o lobo-guará é o maior canídeo brasileiro, né, silvestre, assim como também da América do Sul. É um animal que pesa entre 20 e 30 quilos, pode chegar até 90 centímetros de altura. Seu comportamento ele é onívoro, né? Apesar de ser classificado como um carnívoro, ele tem um comportamento onívoro. Então, é um animal que não chega ali, por exemplo, a atacar um bezerro, né? É um animal que vai se alimentar ali de pequenos vertebrados, ovos, roedores, né? Insetos e também de frutas, né? O cerrado brasileiro ele tem uma diversidade muito grande de frutos para esse animal, o que também lhe compõe, lhe confere uma grande capacidade de ser um animal que ele faz a dispersão, né, desses frutos. Ele tem sua atividade principalmente crepuscular, ou seja, ele vai atuar no final da tarde e durante a noite, né, hábitos noturnos. Normalmente eles têm hábito solitário, né, forrageando de forma solitária e são encontrados juntos na época reprodutiva. E tanto macho quanto fêmea, eles têm cuidado parental. Os filhotes nascem pretos e vão mudando de cor até o 6º mês, e a partir do 7º mês, e normalmente não há dimorfismo sexual entre machos e fêmeas. Um exemplo aqui, né, nasce pretinho, até muito, quando é encontrado filhote, né, eles são muito parecidos com outros canídeos, né, então muita gente confunde o filhote do lobo-guará com o filhote de cachorro do mato, de algumas raposas. E ele vai mudando de cor até ficar juvenil e adulto. Então, com relação à sua mitologia, né, algumas coisas interessantes a gente teve na nossa pesquisa, né? Lembrando que essa pesquisa que eu estou apresentando aqui agora, ela é uma pesquisa que foi o meu doutoramento, e minha pesquisa de doutorado, e também algumas pesquisas que o nosso grupo aqui vem realizando na nossa região. Então, nós temos algumas pesquisas com relação à distribuição, com relação ao conhecimento popular desse animal aqui na nossa região, né? Um animal que aqui na nossa região ainda ele é caçado, ele é atropelado, ele é envenenado, né? Então, algumas questões mitológicas, depois eu falo um pouquinho sobre as questões do conhecimento popular. Então, a mitologia em torno dos animais, ela acompanha a questão histórica, né? Então, quando a gente escuta lá que os cães hoje são lobos domesticados, né? De fato, né? Os cães e os lobos que são do hemisfério norte, eles são parentes muito próximos, né? Mas também não é adequado a gente imaginar que um dia um ser humano foi lá e pegou um lobo e foi criar o lobo, né? Tendo em vista que o lobo é o predador e o ser humano é a presa. Então, toda essa questão de domesticação e dessa identificação, né, do ser humano com animais vem a partir da relação que eles vão vivendo de troca e parceria, né, de benefícios de ambas as partes. Se o lobo não tivesse nenhum benefício, estar próximo ao ser humano, ele não ficaria, ele se alimentaria do ser humano, né? Então foi a troca ali de alimento, por proteção, e até, né, milhões de anos, obviamente, né, até a gente chegar no patamar de hoje. Mas os lobos, no geral, eles, ao longo da história, eles não têm uma visão muito boa. Então, por exemplo, na mitologia egípcia, Anubis, ou Impu, era considerado o deus dos mortos, e eles acreditavam que os seres humanos, que os lobos, eles eram ruins para a questão da mumificação, né, para a questão da conservação dos mortos, porque era hábito desses animais ali se alimentarem dos restos ali que eles se achavam. Então o lobo impedia que os corpos, né, permanecessem intactos, né? Já a questão da mitologia grega, os lobos também eram associados às pessoas que cometiam sacrifícios, né, faziam sacrifícios, canibalismo, então eram chamados de pessoas lobos, então já aí tem uma visão ruim deles. Na mitologia nórdica,
os lobos eram vistos como grandes animais, né, que estavam ali para matar, para destruir. E isso vem sido perpetuado ao longo dos tempos, e a gente percebe que até hoje isso às vezes interfere na questão da conservação do animal, né? Que ele é visto de forma tão negativa sempre, né, ao longo das histórias, dos mitos, dos contos de fadas, que hoje é um empecilho na questão da conservação desse animal. Os hindus acreditavam que os lobos impediam a jornada, né, do espírito. As inúmeras histórias de lobisomem, né, que são retratadas em filmes até hoje, novelas, né, no Crepúsculo lá, né, demonstrando assim que o lobo é uma imagem ruim. Então essa mitologia ao longo, né, para além das nossas culturas atuais, né, e modernas, a gente percebe que os lobos eles são vistos de forma negativa em várias culturas, em várias mitologias, como um ser mau, como um ser místico, como um ser maldoso, aquele que vai se alimentar, né? No entanto, algumas culturas, assim como algumas culturas asiáticas, né, os japoneses, os chineses, eles já percebem o lobo também de forma benéfica, né? Então, algumas culturas, o lobo é representado como um guia cósmico, animal com poder de proteger, o elo que liga o homem à natureza e a magia, condutor para a evolução espiritual. São animais bastante venerados no Japão até hoje, né? Algumas histórias místicas também, elas são positivas, né? Quando se traz a história lá do rio Tibre, dos gêmeos Rômulo e Remo, que foram ali tratados pela loba. Né? Existem alguns desenhos também, como o desenho do Mowgli, né? O menino que é criado ali por lobos. Os nativos norte-americanos, eles já têm uma relação muito interessante com os lobos, eles já veem ele como uma questão mística de proteção. Agora, já aqui para o Brasil, né, os índios também, alguns veem o lobo, né, o lobo-guará, como uma questão negativa, de predador. E hoje, as nossas culturas atuais, né, trazendo algumas coisas do interior de Minas Gerais, nas nossas entrevistas a gente pôde ver, e também baseado em outros autores, né, principalmente Paulo Gambarini, que o lobo tem alguns amuletos, né? Então, o lobo-guará, ter o olho de um lobo-guará, pode trazer poderes mágicos, poderes místicos. Nas nossas entrevistas aqui na região de Patos de Minas, né, noroeste de Minas, aqui no Cerrado, a gente descobriu que as pessoas, por vezes, elas matam o lobo para ter este olho, né, para armazenar num potinho que tem poderes místicos, benefícios. Né? Outra coisa que a gente descobriu aqui que as pessoas já tiveram o hábito de matar o lobo e tirar o osso peniano, né? Todo canídeo ele tem um osso peniano, e a partir desse osso peniano seca ele e tem a ver com fertilidade, tem a ver com propriedades afrodisíacas, né? Então são várias histórias que estão ligadas com esse lobo, nessa construção do que a gente ainda escuta, né? Que o lobo é o lobo mau, que o lobo vai comer a Chapeuzinho Vermelho, né? Os 7 cabritinhos, os 3 porquinhos, o lobo lá do Crepúsculo, que é o mal, né? Do filme, né? Tão famoso. E na história nórdica, né? Não, algumas mitologias trazem o lobo como forma positiva, e algumas frases que estão perpetuando até hoje na questão do imaginário das pessoas, né? Lobo faminto não para, lobo tardio volta vazio, comer como um lobo, ter um lobo na barriga, lobo com fome qualquer coisa come, ter fome de lobo, onde o lobo acha um cordeiro procura outro, né? São frases que ao longo da evolução histórica elas vêm trazendo esse imaginário ruim, né? E nas nossas pesquisas aqui na região, nós percebemos que o lobo-guará, as pessoas têm o conhecimento do lobo-guará, né? Foi uma pesquisa que a gente fez no ano de 2009, né? Com entrevista, né? Passamos pelo comitê de ética, entrevistamos mais de 100 produtores aqui na nossa região, depois no finalzinho vou deixar o link dos artigos, e a gente percebe que as pessoas têm essa ligação mística ainda com o lobo ainda é visto com maus olhos, e na nossa região as pessoas têm o hábito de matar o lobo porque ele preda galinha. Então, mata-se lobo aqui na nossa região por veneno, por arma de fogo, né? E uma campanha, né, um projeto que foi realizado aqui no Cerrado, aqui na região da Serra da Canastra,
foi com o projeto Eu Sou Amigo do Lobo, que os pesquisadores, né, o Rogério, eles construíram galinheiros e as galinhas à noite ficavam nos galinheiros, e dessa forma ali na Serra da Canastra as populações de lobo são populações estabilizadas, né? Então, ainda aqui na nossa região tem essa cultura de matar o lobo, né? Sendo que predador de galinha pode ser raposa, pode ser onça, pode ser mão pelada, e aí por diante, né? Então o lobo, infelizmente, ele ainda tem essa visão maléfica dele, né? Outra parte da nossa pesquisa que a gente fez é com relação a relações morfológicas, né? Que a gente não vê muitos carnívoros em campo, né? A gente vê muito pegadas, e alguns autores eles definem que a multiplicação pelo número de ouro de determinados segmentos vai ter a razão do outro, né? Então, o número de ouro, ou também chamado proporção áurea, é a sequência de Fibonacci, é um número que é 1618, 03, né, e por diante. Então, uma das hipóteses da nossa pesquisa era que, se tendo uma pegada bem feita do lobo e multiplicasse por esse número, a gente sabia ali os outros segmentos. Então, a gente descobriu que existe uma correlação forte para o tamanho da mão e o tamanho do braço. Então, a partir disso, e só essa correlação, não existem outras. A partir disso, a partir de uma pegada bem feita, a gente pode ter uma ideia se o animal ele é um animal adulto ou se ele é um animal juvenil. Então, as nossas pesquisas elas foram muito para esse lado, e a gente percebe ainda que esse animal ele é um animal que, ao longo do tempo, né, ele é visto com maus olhos, mas é um animal que pede socorro, né? Volta e meia a gente vê aqui na nossa região notícias dizendo: lobo-guará foi encontrado na zona urbana, lobo-guará foi encontrado na cidade, né? É um animal que ele convive até bem com a restrição de hábitos, ele convive até bem com áreas desmatadas, mas é um animal que ele está perdendo espaço, né? Predado não, desculpa, é um animal que é predador na verdade, mas é um animal que tem sido morto por tiro, morto por atropelamento, por envenenamento, e uma coisa que a gente percebeu que a visão que as pessoas têm do lobo-guará ainda é uma visão ruim, né? No entanto, ele é um animal extremamente importante, tendo em vista que, pelo seu hábito alimentar de ser onívoro, ele dispersa várias sementes, né? É um animal inofensivo, ele não vai atacar uma pessoa, ao menos que, né, que ele esteja ali sendo coagido, né? É um animal que vai fugir, é um animal que não vai dar problema ali para um bezerro, vai se alimentar de uma galinha, né, de um pato ali, mas em função da questão da restrição de hábitat, né, nas fazendas, isso é plenamente possível, né, através da construção de galinheiros, né, para evitar esse tipo de problema. Então, é um animal que a gente precisa conviver melhor que ele, né? Então, é um pouco do nosso conhecimento, né, o conhecimento do nosso grupo que a gente tem aí sobre o lobo-guará ao longo desses anos que a gente vem estudando. No mais, eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Saulo Gonçalves Pereira. Meu e-mail é saulobiólogo@yahoo.com.br. Os artigos, né, procurando aí no Google, Saulo Gonçalves Pereira, lobo-guará, Saulo Gonçalves Pereira, anta, né, que é o outro animal que a gente estuda, é fácil de achar. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Elidiomar, pelo convite e oportunidade.